Meus amados irmãos, nós queremos pensar nessa noite sobre essa passagem, essa cura, a cura de um endemoniado na cidade de Cafarnaum. Tendo por base esse texto, nós queremos apresentar aqui o tema dessa mensagem: a autoridade de Jesus. Esse texto, meus irmãos, nos mostra o poder e a autoridade do nosso Senhor Jesus. E que maravilha participar de um culto como este, quando nós louvamos a Deus com canções que elevam os nossos corações à glória e à majestade de Deus, canções tão expressivas. Quando nós cantamos a autoridade do Senhor Jesus, quando nós cantamos que Ele é santo, quando nós cantamos que Ele é o Deus poderoso. Este Deus poderoso é o Deus trino, eterno, o Deus que tem toda a autoridade no céu e na terra, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que nos criou e que nos sustenta. A Sagrada Escritura diz que nele todas as coisas subsistem. Irmãos, o Deus a quem nós servimos é o Senhor de toda a terra, o Rei dos reis, Deus acima de todos os deuses e o Senhor dos senhores. É este, meus amados irmãos, que tem toda a autoridade no céu e na terra. Esse texto, irmãos, nos traz muitas lições importantes, preciosas. Nós queremos pensar um pouco aqui a respeito. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 31, nós encontramos essa mesma passagem, esse relato da cura desse endemoniado. Ele foi relatado tanto por Marcos quanto por Lucas. E logo no verso 29 de Lucas, capítulo 4, nós encontramos que as pessoas foram para cima de Jesus, não aceitando o seu ensino. Jesus estava em Nazaré, na sua terra, na sua cidade. Jesus era conhecido como o Nazareno. E as pessoas não aceitando o ensino de Jesus, rejeitando o seu ensino, então Jesus se retira e vai para Cafarnaum, expulso de Nazaré pelos seus próprios patrícios. Ele então vai para Cafarnaum. Cafarnaum, meus irmãos, é uma cidade bastante populosa para os padrões daquela época, uma cidade que tinha um grande movimento. Havia ali um ponto estratégico, um quartel-general do exército romano. Aquela cidade era bastante avançada para os padrões daquela região, daquele tempo. E era uma cidade que estava povoada por uma grande quantidade, não só de judeus, mas também de gentios. E ali, meus irmãos, Jesus encontra o cenário apropriado para apresentar o evangelho do reino, tanto a judeus quanto a gentios. E Jesus então, ele usa a sinagoga. Diz o texto que, entrando em Cafarnaum, ele foi no sábado para a sinagoga. E diz o texto que as pessoas se maravilhavam da sua doutrina. Observe que Jesus usa a sinagoga como um lugar estratégico, oportuno para iniciar ali o seu ensino. O povo ia com o propósito de estudar a palavra de Deus. Observe que Jesus, ele sempre foi
busca do povo. E ele então vai para a sinagoga. A sinagoga foi um lugar criado. É interessante, irmãos, observar que a gente lê o Antigo Testamento e nós não ouvimos e nem lemos em lugar nenhum, nenhuma parte do Antigo Testamento você vai ler sobre sinagoga. Simplesmente não fala no Antigo Testamento sobre sinagoga. Quando a gente chega no Novo Testamento, nós encontramos as sinagogas. O que foi que aconteceu? De onde surgiram? A sinagoga surgiu no período do cativeiro babilônico, quando o povo não tinha um lugar de adoração no cativeiro. Então eles criaram esse sistema de adoração, de estudo da palavra, de aprendizado, de ensino. Então esse povo, quando volta do cativeiro, populariza esse novo método em Israel. E quando nós chegamos aos dias de Jesus, então nós vamos encontrar esse famoso evento da sinagoga. Era um lugar onde reunia famílias, pequenas comunidades. Uma sinagoga ela teria que ter no mínimo 10 famílias, e entenda-se por famílias 10 homens, pais de famílias. Tinha que ter no mínimo 10 homens para iniciar, para fundar, para funcionar uma sinagoga. E ali o povo estudava então as escrituras, o povo estudava a lei. O culto da sinagoga constava de oração, leitura da palavra e ensino, explicação da palavra. Não havia sacrifícios. E provavelmente, como defendem a maioria dos estudiosos, não havia também cânticos. Era somente oração, leitura e ensino da palavra. Era um lugar de reuniões e servia para a comunidade de Israel naqueles dias. Portanto, Jesus ele vai a esse lugar. Nós vamos encontrar também, amados irmãos, o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, em todo lugar que ele ia, ele procurava uma sinagoga. Chegava na sinagoga, começava a ensinar, era rejeitado, ele dizia: agora eu vou para os gentios, já que vocês rejeitam o evangelho de Jesus Cristo. Então, nós vamos encontrar nos evangelhos que Jesus ele tinha um costume de frequentar a sinagoga desde sempre. Observe no capítulo 4 de Lucas, você pode observar na sua Bíblia, Lucas capítulo 4, no verso 16, o texto diz que, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E aí o texto continua mostrando qual foi a leitura que Jesus fez e o ensino que ele então transmitiu ali para aquelas pessoas. Jesus cresceu frequentando a sinagoga. Jesus era um judeu e, como judeu, era comum a ele frequentar a sinagoga. Mas observe, amados irmãos, que Jesus é mais do que um simples judeu. Ele é um pregador. Tem o hino do pastor Feliciano, né, que muito bonito, que diz, né, há 2000 anos em Jerusalém apareceu um pregador. Jesus era um pregador. Ele anunciava o reino de Deus, ele proclamava o reino de Deus. Mas observe, amados irmãos, que ele é um pregador que tem autoridade. O evangelho de Marcos é o evangelho que mais enfatiza o poder e a autoridade de Jesus. Marcos é, dos 4 evangelistas, aquele que mais aponta para o poder de Jesus. E nós vamos encontrar nos evangelhos, especialmente em Marcos, que Jesus era poderoso tanto em palavras como também em obras. O evangelho, meus irmãos, é o poder de Deus. A gente lembra das palavras de Paulo na carta aos Romanos, quando ele diz que o evangelho é o poder de Deus. O evangelho, amados irmãos, ele tem o poder maior do universo. O evangelho tem a capacidade, ele tem a condição, o poder de transformar uma vida. Há pessoas que, por mais dinheiro que possam possuir, por mais dinheiro que possuam, por mais poder que tenham, mas não conseguem mudar situações simples da vida.
O Evangelho muda vidas. Não é à toa, meus irmãos, nós podemos encontrar pessoas muito ricas que atentam contra a própria vida, que tiram a própria vida a despeito de altas somas de dinheiro que elas possam possuir, de bens. O Evangelho tem poder para transformar uma vida que está pelo fio, uma vida que está se acabando. E como diz a própria Escritura, sem dinheiro e sem preço. O Evangelho, amados irmãos, é o maior poder, porque é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem o maior poder de todo o universo. Então observe, amados, que nós precisamos buscar esse poder. Nós precisamos, irmãos, atentar para isto e clamar a Deus. Porque é que hoje nós olhamos para nós mesmos, para as igrejas, aos pregadores, para os crentes, e parece que nós não encontramos, parece que nós não enxergamos, não conseguimos ver esse poder. Parece que está faltando alguma coisa. Interessante, irmãos, como nós temos nos envolvido com as coisas dessa vida, com as coisas desse mundo, e temos deixado as coisas de Deus de lado, e isso vai minando as nossas forças. A diferença, meus irmãos, entre nós e os crentes do passado, os irmãos do passado que foram agraciados por Deus com tanto poder, a diferença entre nós e esse povo do passado, irmãos, é o quanto que nós nos aproximamos de Deus, o quanto que nós buscamos a Deus e nos deixamos ser usados por Deus. Tem uma história muito conhecida, acredito que já falei aqui algumas vezes. Quando Tomás de Aquino, um dos grandes teólogos do passado, ele entra numa sala onde estava o Papa, e o Papa estava ali com uma grande soma de dinheiro em cima da mesa, contando aquele dinheiro em cima de uma mesa naquela sala. E o Papa olha para Tomás de Aquino e diz: olha, Tomás, nós não precisamos mais dizer como os apóstolos, não tem ouro nem prata. E ele falou aquilo num tom vitorioso, num tom triunfalista, como que diz: olha, nós prosperamos muito. Olha que coisa maravilhosa. Nós não precisamos mais dizer não tenho ouro nem prata. Olha para essa mesa. Ao mesmo tempo, Tomás de Aquino respondeu, disse: é verdade, mas da mesma forma, nós também não podemos mais dizer em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O que é que isso mostra? Ele disse: nós perdemos o poder. Nós não temos mais aquela autoridade. A igreja do Senhor Jesus, meus irmãos, é a igreja que deve viver no poder de Deus. Nós estamos estudando na escola dominical a respeito dos dons, e temos ainda bastante para aprender, para estudar. Mas ao mesmo tempo nós olhamos e parece que os dons sumiram. A gente lê o livro de Atos e parece uma coisa estranha. O que aconteceu? Aonde foram parar os dons? Nós temos os dons. Os dons fazem parte desse poder de Deus que é derramado sobre nós, essa autoridade. Amados irmãos, eu quero provocar essa reflexão, porque essa é a minha inquietação. E bom seria que fosse a nossa inquietação, a inquietação da igreja. O que é que está faltando? Aonde foi que nós paramos? Em que ponto nós deixamos esse poder de lado, essa autoridade? Se é que deixamos. Se
Será que precisamos fazer um retorno, olhar para trás e procurar? Como Jesus disse: olha, onde foi que tu esquecesse o teu primeiro amor? Volta. Volta às tuas primeiras obras. Volta ao teu primeiro amor. Onde foi que aconteceu essa virada? Para que nós possamos, irmãos, retornar a esse poder, a essa autoridade, para que quando nós abramos as nossas bocas, ou quando nós abrimos a nossa boca, de fato a palavra saia com autoridade. Observe, irmãos, que o texto nos ensina que Jesus tinha poder para ensinar. O verso 22 diz que eles maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas eram os especialistas da lei no tempo de Jesus. Eram os professores, os intérpretes. Eles deixavam o templo para os sacerdotes. Eles não circulavam muito no templo. Eles não se preocupavam muito com a política da nação. Eles se ocupavam com a interpretação e o ensino da lei. A interpretação, a tradição, tudo ali estava a cargo dos escribas. E para dar credibilidade ao seu ensino, eles então se agarravam às autoridades humanas e às tradições humanas. Observe, irmãos, que Jesus, ele lutou durante seu ministério inteiro contra as tradições daqueles homens, os ensinos de homens, os fardos pesados que eles tentavam impor em cima das pessoas. Quando Jesus disse: vocês não querem mover com um dedo, vocês não querem colocar um dedo para mover os fardos pesados que vocês colocam sobre as pessoas. Por isso, amados, observe, o texto diz que Jesus falava com autoridade. Ele não falava como os escribas. As pessoas estavam maravilhadas da autoridade de Jesus. E Jesus tem essa autoridade para ensinar, porque Ele ensina com fidelidade a palavra de Deus. E aqui está, irmãos, um ponto muito importante para nós, para a nossa meditação aqui. Onde é que está a nossa dificuldade? Onde está a dificuldade de grande parte da igreja? Uma das coisas, irmãos, que nós precisamos atentar é para o ensino da palavra. Você sabia que nós precisamos aprender a ouvir? Não podemos, irmãos, chegar numa igreja, seja aqui ou onde quer que for, não podemos chegar, assentar, ouvir tudo ali, mas as coisas entrarem por um lado, saírem pelo outro, e a gente sair sem entender nada, sem absorver nada, sem compreender, sem distinguir, sem discernir o que aconteceu. Irmãos, há pregadores em nossos dias que leem um texto da Bíblia, mas não ensinam aquilo que foi lido, não ensinam a Escritura, a palavra de Deus. O pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre isso, ele diz algo bem interessante. Ele diz que há pregadores que o seu sermão tem 3 partes. Primeira parte, ele lê o texto. Segunda parte, depois que lê o texto, ele abandona o texto. Terceira parte, ele nunca mais volta para o texto. Ele termina a mensagem e não volta para o texto. Isso não é pregação, isso não é ensino, não é autoridade. Irmãos, quando o ensino não está na autoridade da palavra, ele perde a sua eficácia, ele perde
a sua força, automaticamente ele perde a sua autoridade. Observe que Jesus, ele tinha autoridade divina, porque nós estamos falando, irmãos, do próprio Deus. No princípio era a palavra, diz o Evangelho de João. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Eu estou citando João 1:1. Você está lembrado com a versão do princípio era o verbo, mas no original a ideia é essa. No princípio era a palavra. Jesus é a palavra. Ele é a palavra encarnada. Observe que Hebreus, ele vai nos dizer que, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, e de muitas formas Deus falou, de muitas maneiras, mas nestes dias ele nos fala de que maneira? Por meio do seu Filho. Quem é o seu Filho? Jesus Cristo. O que é, ou quem é Jesus? Ele é a palavra. Quando um pregador se levanta diante da igreja do Senhor Jesus, lê a palavra e fala na autoridade da palavra, essa palavra, meus irmãos, é a palavra de Deus. Essa é a compreensão, é a herança que nós recebemos dos nossos pais reformadores. Eles lutaram para estabelecer esse princípio de que quando um pregador fala na autoridade da palavra, agora nós estamos falando aqui, meus irmãos, da exposição do texto bíblico. O que é que deve haver, o que é que deve conter uma pregação? Primeira coisa, a leitura da Escritura. Depois, a gente poderia transformar esses 3 pontos, né, que o pastor Hernando disse, que o camarada lê o texto, abandona o texto e nunca mais volta para o texto. Agora vamos fazer os 3 pontos da maneira certa, né? Da maneira adequada. O primeiro permanece, lê o texto. O primeiro ponto de uma pregação deve ser esse: lê o texto. Aí o pastor Hernando diz assim: tem pregador que vai ler o texto e ele se engasga todinho na hora que está lendo o texto, já começou desmanchando tudo ali. É preciso ter fluência na leitura do texto. Mas o primeiro ponto importante da pregação é esse: leitura do texto. Qual o segundo ponto correto e necessário da pregação? Explicação. Tem que explicar. Se leu o texto, mas não explicou o texto, para que ler o texto? Qual foi o objetivo? Então tem que ler o texto e explicar o texto. E o terceiro ponto é a aplicação. Então a gente explica o que é que significa o texto, mas a gente deve aplicar no sentido de dizer o que é que esse texto diz para nós hoje. Qual é a lição que nós tiramos aqui? Qual é o ensino para nós, para a nossa vida? Então observe, irmãos, Jesus, ele falava nessa autoridade. Ele tinha a autoridade da palavra. Os escribas, eles se tornam inimigos de Jesus, como dizia o pastor Genival, inimigos ferrenhos de Jesus. Nós vamos encontrá-los sempre perseguindo Jesus. Sempre estão ali no seu encalço, mas para persegui-lo. Agora observe, amados, que a autoridade de Jesus, ela é na palavra. O texto diz que Jesus falava como quem tem autoridade, não era como os escribas que estavam abraçados com doutrinas e tradições humanas, mas Jesus falava com a autoridade da palavra. Mas também esse texto nos mostra, irmãos, que Jesus tem autoridade sobre os demônios. E aqui ele realiza algo impressionante. Observe que no verso 23 nos diz que não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso
de espírito imundo. E quando ele viu Jesus, ele já foi logo bradando, ele foi logo gritando. Observe, irmãos, que a possessão demoníaca era algo muito presente, muito comum nos dias de Jesus. Nós já falamos aqui sobre isso. E há um consenso entre os estudiosos no sentido de dizer que é como se no tempo que Jesus esteve na terra, o reino espiritual do mal, as hostes espirituais do mal, elas foram meio que sacudidas, elas foram ali de uma forma tal, chacoalhadas, e entraram numa espécie de convulsão e se manifestavam de uma forma mais forte. É tanto que a gente não vê essa evidência no Antigo Testamento. A gente também não sente essa mesma força no livro de Atos e nas cartas. Nós vamos encontrar essa ação tão intensa dos demônios no tempo de Jesus. Mas essa ação, irmãos, ela ainda é um fato. Graças a Deus, a gente não vê o endemoniado em toda esquina que chega, né? Mas ainda existe. Isso é algo que nós não podemos nos espantar se em algum momento nos depararmos com isso. Eu não tive ainda, não presenciei ainda algo assim. Não sei se isso vai acontecer um dia, mas eu já conversei com pessoas que tiveram contato com pessoas de fato endemoniadas. Existe um cuidado, irmãos, para não irmos aos extremos, não é? Nós não podemos afirmar que não existe mais, que aquilo cessou e que não existe, porque a ação maligna ainda permanece no mundo, ainda é real, é presente. E há muitos relatos sobre isso, testemunhos de pessoas que já viram, que já testemunharam, ou que já passaram por essa situação. Ao mesmo tempo, irmãos, nós precisamos ter o cuidado com o outro extremo. Se por um lado, pela graça de Deus, a gente não vê essas coisas, mas tem lugares espalhados por esse Brasil afora, isso não está muito longe de nós, que se autodenominam como igrejas, que vivem nessa prática. E o camarada traz uma pessoa supostamente endemoniada e chega lá na frente e conversa com o demônio e segura nos cabelos geralmente é a mulher quando segura nos cabelos, né? Segura nos cabelos da mulher e joga para um lado, joga para o outro, conversa com o demônio, entrevista o demônio e faz isso e faz aquilo. Irmãos, isso não passa de um teatro pitoresco que tem sido divulgado, que tem sido alardeado pelo mundo afora. E precisamos ter o cuidado para não achar que tem demônio em tudo. Tem crente que acha que vê demônio em tudo quanto é coisa. E aí tem gente o sapato, tem gente que exorciza o chapéu, tem gente que exorciza a roupa, tem gente que exorciza a casa, porque vê demônio em todo canto. Também não é assim. Nós precisamos ter equilíbrio, nós precisamos ter atenção, porque a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra, irmãos, como as coisas de fato acontecem. Mas a possessão demoníaca é algo terrível, é algo tremendo, e que nós clamemos a Deus para que nós não sejamos de algo parecido, ou que ninguém ao nosso redor seja, porque é uma coisa terrível. Observe, irmãos, esse texto aqui, ele diz que os demônios, eles foram falar com Jesus, mas eles foram lá, eles se infiltraram lá no meio da sinagoga. Isso aqui é um ponto interessante, irmãos. Observe que o verso 24 vai dizer que eles foram falar com Jesus, mas no 23 diz que não tardou para que aparecesse um endemoniado. E aqui eu quero fazer uma reflexão com os irmãos. A ação demoníaca, ela é presente, ela ainda existe. E a pessoa pode não estar necessariamente
possessa no sentido de estar falando diferente, de cair, de ser jogado para lá ou para cá. Mas a ação do inimigo, irmãos, ela está ao nosso derredor. Lembra das palavras de Pedro? Pedro vai nos dizer que o diabo ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar em todo tempo, em todo momento. Observe, irmãos, havia um homem possesso na sinagoga. A sinagoga era o lugar onde estavam ali os homens consagrados, os homens respeitados, e estavam ali para estudar a palavra de Deus. E os demônios levaram aquele homem para lá, para dentro daquele lugar onde se estudava a Sagrada Escritura. Ele estava ali no meio. Nós precisamos, irmãos, ficar atentos. Nós precisamos ter o cuidado, porque não podemos pensar que estamos protegidos por estar dentro dessas 4 paredes aqui do templo. Os demônios procuram constantemente todos os meios para atacar o povo de Deus, e eles podem fazer isso em todos os lugares, até mesmo na casa de Deus. Nós podemos sofrer a ação do inimigo. Precisamos estar atentos, porque, meus amados irmãos, observe, os espíritos malignos, eles procuram levar os homens a pecarem contra Deus. Não precisa, meus irmãos, a gente ficar esperando que alguém esteja caindo, bufando, estribuchando, como a gente diz, né? Ou falando com uma voz diferente, com a fala grossa, para dizer se aí está agindo pelo poder de Satanás. Não! Você se lembra de Pedro? Jesus estava dizendo: olha, importa que o Filho do Homem seja entregue aos homens. Ele vai sofrer, ele vai ser morto, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. Qual foi a palavra de Pedro? Não, Senhor, isso não pode acontecer. Eu não vou deixar. Eu vou morrer contigo. Qual foi a resposta de Jesus? Arreda Satanás. Pedro estava falando. Jesus disse: arreda Satanás. A ação maligna, meus irmãos, ela pode estar ao nosso lado, ao nosso redor, inclusive trazendo palavras doces, palavras agradáveis, palavras que são boas de ouvir. Porque observe, amados irmãos, o diabo ele usa estratégias. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê as estratégias que o diabo usou para atacar a igreja de Jesus. Ele usou a perseguição, ele usou a mentira, ele usou a distração, ele usou tantas coisas, e ele continua usando. Ele continua, irmãos, agindo. Se não dessa forma, com seus espíritos malignos falando diretamente através das pessoas de uma forma tão clara, tão explícita, mas a ação do diabo, a ação do inimigo continua contra o povo de Deus. E estejamos atentos a isso, meus irmãos. Essa ação do inimigo pode estar nos lugares onde nós menos esperamos. Não estou dizendo que alguém possa estar literalmente endemoniado nesse sentido, possesso. Mas eu estou falando da ação do inimigo para nos afastar de Deus, para nos afastar das coisas de Deus. E muitas vezes é um amigo que vem com uma palavra: olha, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, hoje não. Não, rapaz, eu tenho que ir para a igreja hoje. Não, hoje não, vamos comigo para tal lugar. Pode ser um amigo, alguém que tem uma palavra doce, uma palavra agradável, até um parente.
Quem sabe nós mesmos, nossos desejos, as vontades. Então, irmãos, estejamos atentos, porque o inimigo das nossas almas, o diabo, o nosso adversário, entendamos isso, irmãos, o diabo ele não é o adversário de Deus. O diabo não é o adversário de Deus. Deus não tem adversário. Deus é o soberano, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o todo soberano, ele não tem adversário. Ninguém pode nem arranhar Deus, nem mesmo o diabo. Mas a Bíblia diz que o diabo ele é o nosso adversário. O diabo ele é o adversário da igreja do Senhor Jesus. Portanto, o nosso adversário ele está a todo tempo querendo nos tragar. E muitas vezes ele vai usar até a nós mesmos. Mas observe, irmãos, as trevas não podem prevalecer contra a luz. Olha o que eles bradaram no verso 24: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Onde a luz chega, meus amados irmãos, as trevas se dissipam. O crente é luz. As trevas não podem prevalecer contra o servo de Deus, contra o verdadeiro servo de Deus, porque ele é luz. E onde a luz chega, as trevas são dissipadas. E observe, amados, que até mesmo os demônios sabem quem é Jesus. Olha o que foi que ele disse: bem sei quem és, eu te conheço. Jesus é conhecido até pelos demônios. Tem uma passagem bem interessante, irmãos. Abra sua Bíblia aí, em Atos 19. Atos capítulo 19. Paulo estava em Éfeso. Paulo é um pregador, ele vai ensinar, ele vai pregar, e ele vai pregar na escola de Tirano. E o texto diz que ele ficou ali pregando e pregando e pregando. As pessoas iam, as pessoas ouviam. Mas o texto nos diz, irmãos, que levantaram-se alguns judeus, verso 13, Atos 19, verso 13. Levantaram-se alguns judeus exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre as pessoas, ou sobre os possessos de espíritos malignos, porque eles queriam imitar aquilo que Paulo fazia. O texto diz que, no verso 11, diz que Deus fazia milagres extraordinários pelas mãos de Paulo, a ponto de levar os enfermos os lenços e aventais de seus pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Observe que Paulo ele tinha esse poder. Deus usou poderosamente o apóstolo Paulo. Então aqueles exorcistas judeus se levantaram e quiseram fazer igual, quiseram copiar a Paulo. Diz o texto que eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era sumo sacerdote, gente da alta. Mas no verso 15 tem uma coisa aqui que é interessante demais. Olha o que diz o verso 15: mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo. Mas e vocês? Quem são? Quem são vocês? E diz o texto que o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Foram envergonhados. Amados irmãos, nós precisamos estar atentos a essas coisas. Aqueles que se levantam por interesses próprios serão envergonhados. Aqueles que se levantam em nome de Deus e no poder de Deus prevalecerão. Observe que esse texto de Atos nos diz que Deus realizou milagres extraordinários através de Paulo.
Paulo não tinha interesses próprios, mas aqueles homens que se levantaram com interesses próprios foram envergonhados. Voltando aqui, irmãos, para o texto, os escribas que tinham interesses próprios, interesses escusos, eles saíram envergonhados, porque as pessoas que ouviram disseram: ele não fala como os escribas, ele tem autoridade, ele falava na autoridade. Meus irmãos, observe, enquanto o povo da sinagoga estava espantado acerca do que Jesus falava e de quem Jesus era, aquele demônio, ele disse que conhecia Jesus. Até os demônios conhecem. Eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam que a vinda de Jesus era para o seu fim, era para destruí-los, era para prendê-los, era para puni-los. Os demônios sabem, meus irmãos, que Jesus é o libertador dos homens e aquele que vai aprisionar de uma vez por todas os demônios. Eles sabem que Jesus vai um dia lançar todos eles no lago de fogo. Eles sabem disso. Observe a pergunta: vieste para perder-nos? Eu sei quem tu és. Eles conhecem a Jesus. E é interessante, irmãos, que Jesus não aceita dialogar com esse tipo de ser. Jesus não dialoga com demônios. Olha o texto. Quando eles falaram com Jesus, eles só falaram uma vez. O verso 24: vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Jesus não teve assunto. Qual foi a resposta de Jesus? Cala-te e sai desse homem. Ele não foi entrevistar o demônio, não foi perguntar quem era, não foi perguntar o nome dele, não foi perguntar o que ele fazia, ele não foi conversar, não foi jogar a conversa fora. Ele simplesmente ordenou. Sabe por quê, irmãos? Porque até mesmo os demônios estão debaixo da autoridade de Jesus. Então, irmãos, talvez alguém esteja pensando: meu Deus do céu, que pregação é essa hoje? O pastor agora botou para falar em demônio, eu vou ficar com medo, vou ter pesadelo. Não, irmãos, não precisa de nada disso. Sabe por quê? Porque o nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. Jesus é o Senhor dos senhores. Se escandalize não, mas entenda: Jesus é o Senhor até dos demônios. Ele é o Senhor, Ele tem toda a autoridade. E se você é um servo de Deus, não tenha medo, não se espante, não se escandalize, não se apavore. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maiores são os poderes de Deus, a graça de Deus derramada sobre nós. Não tenha medo, não se preocupe. Mas o pastor falou que os demônios estão soltos para isso. Estão mesmo. Meus irmãos, basta a gente olhar o mundo aí ao nosso redor. O que é que as pessoas fazem? As atrocidades que nós vemos. Os homens se levantando contra Deus a toda hora, a todo momento. A maldade crescendo cada dia mais, a violência crescendo cada dia mais. O nome de Deus sendo atacado, as pessoas atacando de todas as formas o nome de Deus. O que é isso senão a ação do inimigo no mundo? Mas ninguém se preocupe. Já dizia o reformador João Calvino que o diabo, ele é o cão de Deus, no sentido de cão, no sentido de cachorro, o animal de estimação. Mas ele dizia não no sentido que Deus está criando um animal de estimação, não nesse sentido. Mas ele dizia que o diabo é como um cão que está preso numa corrente, e quem segura essa corrente é Deus. Quando ele falava isso, que o diabo é o cão de Deus, ele falava de forma muito séria e com uma aplicação muito séria, muito importante para a nossa compreensão. É no sentido de que ele está preso
debaixo da autoridade de Deus, e ele não pode dar nenhum passo além daquilo que Deus determina ou daquilo que Deus permite. Então não há motivo para nem eu e nem você termos medo, ficarmos apavorados, ficarmos assustados, de forma alguma. Pelo contrário, vamos lembrar o que Paulo diz lá em Romanos: nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós já vencemos, irmãos, essa batalha. A batalha existe? Existe, mas ela já foi vencida. E ela foi vencida não porque a gente é bom, não porque a gente é poderoso, não porque a gente é importante, não é por nada disso. Ela foi vencida no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nome mais poderoso do universo. Louvado seja esse nome. Meus irmãos, nós queremos concluir. Observe que quando Jesus dá a ordem, ela tem que ser obedecida. Quando Jesus respondeu dizendo: cala-te e sai desse homem, o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Observe que os espíritos, eles conhecem, os espíritos imundos conhecem a Deus, sabe quem é Jesus. Mas observe, amados irmãos, que eles obedecem porque têm que obedecer, não é porque eles gostam de obedecer a Jesus. Observe que é espantoso como os demônios davam testemunho acerca de Jesus, dizendo: eu te conheço, eu sei quem tu és o Santo de Deus. Essa palavra saiu da boca dos demônios. E é espantoso, irmãos, como os demônios tinham esse conhecimento e os escribas não tinham. Os demônios tinham esse conhecimento, mas os homens não tinham, os fariseus não tiveram, os escribas não tiveram, os sacerdotes, as lideranças de Israel não tiveram. E quantos ainda até hoje continuam sem ter esse conhecimento? Os demônios têm. Tiago diz: tu crê em Deus? Faz bem. Mas até os demônios creem. Mas eles creem e estremecem contra Deus. Estremece porque não amam a Deus, não querem obedecê-lo, mas eles têm que obedecer. Observe que o texto diz que eles agitaram violentamente aquele homem, e então saíram dele bradando em alta voz. Ele tem que obedecer porque ele não tem outra escolha, não há outra opção. Isso também nos mostra, irmãos, isso também nos tranquiliza, nos conforta e acalenta o nosso coração. Observe, irmãos, que a autoridade de Jesus, ela produz espanto entre os homens. O texto diz que as pessoas ficaram espantadas, todos se admiraram e perguntavam: o que é isso? É uma nova doutrina, que autoridade é essa? Até os espíritos imundos lhe obedecem. As pessoas ficaram espantadas, mas o inimigo derrotado. Aquelas pessoas ficaram impactadas com a autoridade de Jesus para ensinar a palavra e com sua autoridade para expulsar as hostes malignas. Mas é de cortar o coração, meus irmãos. E lembrando aqui aquela temática de Paulo, quando Paulo ele fala, dizendo: olha, eu estaria disposto a entregar a minha própria vida por amor dos meus irmãos. Se fosse possível, Paulo está dizendo, se fosse possível, eu trocava a minha vida pela vida dos meus irmãos, para que eles pudessem crer. Mas eles não creram. E quantos que hoje ainda continuam assim? Não, eu conheço Jesus. Você conhece Jesus? Ou você obedece a Ele? Não, eu sei quem é Jesus. Aqueles escribas e fariseus também sabiam. Os demônios também sabiam, mas não obedeciam a Ele.
E eu quero terminar, irmãos, fazendo aqui algumas aplicações práticas, de forma bem objetiva. Peço que você esteja bem atento, porque eu serei bem sucinto. Mas eu quero aqui fazer 3 aplicações práticas para nós. A primeira, meus irmãos, meus amados irmãos, amigos, ouvintes, você que nos acompanha, a primeira aplicação que eu quero fazer aqui é essa: a inutilidade do mero conhecimento intelectual da religião. Apenas conhecer uma religião é inútil. Observe, meus amados, os mestres da lei no tempo de Jesus tinham conhecimento da religião. Em outras palavras, tinham a cabeça cheia de luz, mas o coração estava em trevas. Eles têm conhecimento da religião. Nós estamos falando de escribas. Nós podemos colocar junto aos escribas fariseus, saduceus, sacerdotes, sumos sacerdotes e quantos outros mais estivessem ali envolvidos na religiosidade daqueles dias. Eles tinham profundo conhecimento da religião, mas rejeitaram a Jesus. O conhecimento sem a fé salvadora não pode salvar. Essa é a primeira aplicação que eu quero fazer. Cuidado com o mero conhecimento intelectual da religião. A segunda é que o mero conhecimento de fatos e doutrinas do cristianismo não pode salvar. Observe, amados irmãos, que há pessoas que têm uma crença que não é melhor do que a crença dos demônios. O texto diz que os demônios sabem quem é Jesus. Eles sabem que um dia Jesus virá para julgar o mundo. Eles sabem que um dia Jesus virá e vai lançar todos eles no inferno. Mas ainda assim eles estremecem contra Jesus. Há pessoas que têm uma fé inferior à fé dos demônios. É duro de ouvir isso? É duro. Mas há pessoas que têm uma fé ainda menor do que a fé dos demônios. O texto diz que eles creem e tremem contra Cristo. E a terceira e última é no sentido de que precisamos nos certificar de que a nossa fé é uma fé da mente, mas também do coração. Observe que as 2 primeiras aplicações que nós fizemos aqui estão ligadas à mente, ao conhecimento. Não adianta só conhecer uma religião. Não adianta somente professar que crê que Jesus existe. Como Tiago diz: tu crê que Deus existe? Não adianta somente isso. Tem muita gente por aí que diz: não, eu creio, Deus é tudo. Jesus, ele veio para o mundo, ele morreu, ele deu a vida na cruz. Mas de que forma essa crença ela se materializa na minha vida? Precisamos nos certificar de que a nossa fé ela é uma fé da mente, mas é também do coração. Nós precisamos conhecer a Cristo, mas não somente conhecer, precisamos também amar a Cristo. Os demônios conhecem a Cristo, mas não o amam. Os demônios temem a Cristo, mas não o obedecem com amor. Porque o cristão, meus irmãos, ele obedece, mas ele obedece com amor. A palavra de Deus nos diz que os mandamentos de Deus não são penosos. Se nós somos verdadeiramente salvos em Cristo, nós não teremos dificuldade em obedecer aos mandamentos de Cristo. Agora, se não somos,
podemos estar agindo parecido com os demônios. Eles obedeceram, mas eles obedeceram enraivecidos. Eles obedeceram estremecendo. Os mandamentos de Deus não são penosos. Aqueles escribas conheciam a lei, mas negavam o Senhor da lei. Eles, em vez de ensinarem o caminho da verdade ao povo, eles desviaram o povo do caminho da verdade, porque eles exaltavam a si mesmos e não exaltavam a glória de Deus. Amados irmãos, que nós possamos cada dia mais descansar na certeza de que o nosso Senhor, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele tem toda a autoridade no céu e na terra, e nós não temos nada a temer, porque nós servimos a esse Deus que tem toda a autoridade e que cuida de nós. Que Ele nos abençoe.